Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos tratar da competência 3, né? E a gente tem um lema para essa competência, tá? O lema da nossa competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, tá? E o que é relacionar? Relacionar é a interligação das ideias apresentadas na introdução e a transição delas para o desenvolvimento e do desenvolvimento para a conclusão. Ou seja, é a forma como se percorre o texto do início, né, até culminar no fim, de maneira fluida. Fiquem tranquilos que quando formos partir para a prática, né, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Tá? Sobre organizar é hierarquizar os argumentos, colocá-los numa ordem que seja mais conveniente para a defesa do ponto de vista, né? E você pode hierarquizar de duas formas basicamente, né? Primeira, do argumento mais importante, né, para o que tem relativamente menos relevância, ou, né, também, né, em segundo lugar, de um argumento que tem como consequência o outro argumento, né? Vamos entender melhor sobre isso quando a gente partir para a prática, tá? Sobre selecionar. Antes, na competência 2, avaliava-se o seu repertório em si, se ele funciona ou não e como ele está funcionando. Mas nessa competência, a competência 3, o que vai ser avaliado aqui é a qualidade da escolha desse repertório e emprego dele em todo o contexto de toda a redação. Essa competência julga qualitativamente as escolhas dos argumentos que você tomou para defender a sua tese, né? E por último, né, a interpretação, que é saber contextualizar. Simples assim. Às vezes, isoladamente, uma teoria científica ou o dizer de um poeta podem parecer não ter nada a ver com o tema proposto. Contudo, você espertamente pode trazer uma interpretação para esse conceito apresentado de maneira a manipulá-lo a favor do seu argumento, sustentando e reforçando esse seu argumento. E isso nós também vamos ver melhor na prática, né? Vamos falar de elaboração de um projeto de texto, que é isso que você precisa para escrever a sua redação. Você não pode sair escrevendo direto a sua redação, você precisa antes elaborar rapidamente um projeto, tá, de texto. Quando você planeja a redação antes de começá-la, fazendo um esboço, fica evidente para quem está lendo que você calculou friamente cada passo que você deu no desenvolvimento das informações, dos dados, dos fatos, das opiniões e dos argumentos. Isso, inclusive, evita de você cair em contradição. E também, né, eu coloquei inclusive eu coloquei aí esse exemplo de um possível esboço para o tema Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, né? Para o vídeo, né, e dá uma olhadinha antes da gente seguir adiante, beleza? Após elaborar o seu projeto de texto, se você realmente segui-lo, a pessoa que vai ler vai perceber que as informações foram previamente pensadas e organizadas, né? E a autoria vai avaliar se esse planejamento teve sucesso, se ele foi sólido em termos de organização e se foi bem desempenhado. Ou seja, você já percebeu o quão importante é fazer esse planejamento, esse esboço antes? É melhor você fazer, tá? Não tem como fazer uma redação excelente sem ter um projeto de texto, tá bem? Enfim, vamos seguir, tá? Repara só nessa redação. O que vocês acham? Né? Lê aí. Vocês acham que fala sobre todos os elementos do tema? Dá para identificar a ideia que é defendida? Se vocês prestarem atenção, dá até para perceber que em relação ao tema, né, se fala sobre surdos quando o candidato diz devido ao fato de não poderem ouvir. Mas deixa de lado os desafios da formação educacional. Então essa redação aí está tangenciando o tema. Além disso, não é possível identificar a defesa de uma ideia, uma tese. Ah, Vinícius, mas eu ainda não consegui entender aí essa diferença entre as competências 2 e 3. Né? Qual é a diferença, afinal de contas? Tá? É simples, pessoal. Em relação ao tema, na competência 2, o repertório tinha que estar relacionado a pelo menos um dos elementos do tema.
né? E ele é avaliado individualmente. Mas nessa competência, competência 3, a soma de todas as informações expostas precisam ser igual a todos os elementos temáticos, né? No caso, né, que a gente está trabalhando aqui é o Enem 2017, né? Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, né? De modo que, se a abordagem global for incompleta, você vai perder pontos. Entendido essa parte? Então vamos falar de direção. Outra coisa importantíssima é a direção. Logo de cara, já no parágrafo de introdução, o leitor já tem que saber qual é a tua tese, né? A ideia que você está defendendo, né? E nessa redação que eu coloquei para você, infelizmente isso não foi possível. Então acaba sendo um texto sem direção, coisa que não pode acontecer de forma alguma com a sua redação, tá? Agora pausa o vídeo novamente e lê essa redação aí na íntegra, tá? Você já leu? Então, vamos embora. Você acha que o candidato desenvolveu as informações, os fatos e as opiniões que foram apresentadas nela? Então, na redação, você tá aí na tela, que você tem aí na tela, não tem o desenvolvimento das informações que foram expostas. O candidato não dá explicações sobre elas, né? Não dá explicações sobre o que ele está expondo. Por exemplo, ele menciona que estão aumentando o número de vagas na escola, mas ele não explica por que os surdos se prejudicam, né? E como a abertura de vagas pode ajudar. Já no segundo parágrafo, ele sugere que tem um problema de comunicação, mas não desenvolve uma explicação acerca desse problema. Tampouco comprova com dados ou fatos esse suposto esforço dos brasileiros para facilitar a comunicação dos surdos. Então você percebe que você precisa desenvolver tudo que você fala dentro da redação, todas as suas ideias, tudo aquilo que você está propondo. Então, vamos lá, vamos seguir. Concluindo, depois de tudo que vimos sobre a competência 3, a gente pode arriscar dizer que se parece muito até um certo ponto com a competência 2, que nós já vimos no vídeo anterior. E realmente há um ponto de contato entre essas competências, né? Embora elas sejam diferentes, né? Enfim, prosseguindo, em relação à competência 2, o repertório é avaliado individualmente, ou seja, é avaliado se ele se trata de um dos elementos do tema, sendo legitimado ou não, pertinente ou não, ou com ou sem uso produtivo. Beleza? Mas a competência 3, né, essa que a gente está vendo agora, vai avaliar se o tema foi abordado de uma maneira completa, né, como um todo na sua redação, né? Ou seja, vai ver o aspecto global do texto em relação ao repertório, né? É como se avaliasse a soma de todas as ideias expostas, tendo que ser igual a todos os elementos do tema Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil. Dessa forma, o repertório é analisado do ponto de vista da sua seleção, sua qualidade em termos de informação nova, de coerência na ordem escolhida para citá-los, sem repetições nem saltos temáticos, e em relação à maneira com que ele se organiza, né, com que você organiza esse repertório de uma maneira geral, tá? Então aqui não basta se o que foi citado é legitimado ou não, tem que ter qualidade, trazer algo novo à reflexão e ser bem organizado, né, com as outras ideias. Até pode ser pertinente a um dos elementos do tema, né? Mas ao final, somando todo o repertório, todos os elementos têm de ter sido trabalhados e não basta, como na competência 2, ter um uso produtivo dentro do parágrafo em que ele é trabalhado. É preciso ter uma coerência global, ter a relação de um argumento com o outro e com um tema. É a interligação entre todas as ideias. E isso só é possível se tiver o quê? Adivinha? Um projeto de texto. Tá? Essa competência está muito ligada ao sentido de tudo em conjunto num só texto. Moral da história, galera, faça um planejamento antes de qualquer coisa, não tem para onde correr, né? E com essa lição de agora, a gente fica por aqui. Eu desejo um grande abraço aí para vocês e bons estudos.